Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Essa frase dita por São Leão Magno nos chama a atenção e nos desafia. Somos cristãos, somos membros da igreja. E se nós conhecêssemos realmente o que isso significa, nós seríamos melhores. Nós procuraríamos conhecer e amar mais a nossa Santa Mãe, a Igreja, para que assim pudéssemos viver numa comunhão mais íntima com Deus. Hoje nós vemos o Evangelho que narra uma tempestade que foi serenada por nosso Senhor. Ele entra na barca, aquela barca era a barca de Pedro, e como estava cansado, ele dormia. Vemos levantar então no mar uma grande tempestade, e os apóstolos, apesar da sua destreza, apesar do seu costume com o mar, eles não conseguem segurar a situação, e por isso a barca parece que vai submergir. E eles então, apavorados, embora já tivessem visto tantos milagres de nosso Senhor, chegam a Jesus e acordam aos gritos, dizendo: salva-nos, Senhor, porque perecemos. E nosso Senhor, ele se levanta e diz: por que temeis, homens de pouca fé? E dá ordens ao vento e ao mar, e vem então grande bonança. Esta barca de Pedro é símbolo da igreja, símbolo da nossa igreja, da igreja de Cristo. A palavra igreja era muito usada no Antigo Testamento, que em grego significa eclésia, aliás, vem do grego eclésia. E na tradução do Antigo Testamento, sobretudo a tradução dos 70, a palavra grega eclésia significa convocação ou assembleia, mas a assembleia, a convocação, não para uma reunião comum, mas uma convocação do povo de Deus, do povo de Israel diante de seu Deus. Então nós vemos no livro do Êxodo, por exemplo, o povo de Deus diante do Monte Sinai. No livro do Deuteronômio, a mesma coisa. O povo de Deus reunido, eclésia, diante do Monte Sinai, dizendo para Deus: nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Por isso fazemos contigo uma aliança. De modo que a palavra eclésia, colocada no Antigo Testamento, cerca de 80 vezes, exatamente expressa este povo de Deus convocado, reunido e em aliança com o Deus verdadeiro. Eclésia. No livro dos Evangelhos, nós vemos Jesus falar apenas 2 vezes a palavra eclésia, a palavra igreja. Primeiro, quando, após a confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus promete colocar Pedro à frente da sua igreja. E diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Edificabo ecclesiam meam. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De modo que nós vemos Jesus usar a palavra igreja como o seu povo. Porque se igreja significava a assembleia ou o povo de Deus diante do seu Deus em aliança, Jesus, após a confissão da sua divindade feita por Pedro, ele diz: eu edificarei a minha igreja, isto é, formarei o meu povo. E edificar a igreja
edificar o povo, Jesus compara com a construção de uma cidade ou de uma casa, em que o povo será formado por pessoas como unidas, como numa construção. E coloca como fundamento dessa construção Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta foi a primeira vez que Jesus usou a palavra igreja. Jesus usa de novo a palavra igreja também quando ele fala da confissão, da correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, vai, chama-o a sós. Se não se corrigir, vai, chama outros 2. Se mesmo assim não quiser se corrigir, vai e chama a igreja, eclésia. E se não quiser ouvir a igreja, então seja tratado como um publicano. Seja colocado fora. Então, a segunda vez que usa a palavra igreja. Na maioria das vezes, ele, ao invés de usar a palavra igreja, usa a palavra reino. Reino de Deus, o reino dos céus, que vai seguindo aquilo que os profetas haviam falado do grande rei que viria instaurar o seu reino. Mas igreja e reino significam aí a mesma coisa. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas, sobretudo de São Paulo, nós vemos muitas vezes eles usarem a palavra igreja. E São Paulo chega a dizer que a igreja é princípio e fundamento da verdade. Igreja. Então a igreja é esta sociedade criada por nós, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fica bem claro que ele funda uma sociedade. Ele não apenas prega uma doutrina e joga ao vento, mas ele organiza isso numa sociedade. Convoca os apóstolos, dá a eles poderes especiais, ensina a eles o que eles devem fazer e manda que eles preguem, e diz que quem ouvir os apóstolos estará ouvindo a ele próprio, quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza. Dá a esses apóstolos um chefe, na pessoa de Pedro, e dá ordem para esses apóstolos espalharem a sua doutrina e colocarem pessoas como membros dessa sociedade. De modo que Cristo fundou uma sociedade visível, deu a essa sociedade chefes, deu doutrina, e deu a essa sociedade graças especiais. Nós vemos lá, em Pentecostes, o Espírito Santo descer como alma dessa sociedade. Não só em cada um em particular, como na igreja como um todo. De modo que a igreja é uma sociedade visível. Está indo contra a doutrina de nosso Senhor aqueles que apenas querem ler a Bíblia e dizerem que, bom, eu sigo a Bíblia, não sigo a igreja. Está indo contra a vontade do próprio Cristo, que funda uma sociedade, e contra a própria Bíblia, que, como disse São Paulo, a igreja é princípio e fundamento da verdade. A igreja também é chamada de povo de Deus. São Pedro usa essa expressão, povo de Deus, nação santa. Então, como no Antigo Testamento, o povo de Deus, povo de Israel, fez uma aliança com Deus no Monte Sinai, agora, no Monte Calvário, há uma nova aliança feita com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a igreja, então, é o povo de Deus, o povo da nova aliança.